Muito bem, quero com esse vídeo te mostrar um pouquinho mais das características da família Fabaceae, e não só, mas sim três pontos principais que sempre que você vê esse termo eu quero que você lembre: riqueza de espécies e sua distribuição, as características dessa mesma família e espécies de importância econômica para nós, beleza? Então, deixa eu só conferir aqui se caso está passando os slides, já vai ser a terceira apresentação, então beleza, está passando. Meu nome é Giovanni Santos Lima Canedo, sou aluno do Instituto Federal Goiano, campus do Itaí, e essa é a disciplina de organografia e sistemática vegetal, beleza? Para uma boa introdução, quando a gente vai falar em relação a esta família, eu quero que você lembre desses pontos, né? Quem são, quais os tipos das folhas, sua inflorescência, flores e fruto. Isso aqui é uma boa divisão. Então, quando a gente fala da família Fabaceae, a gente logo lembra de soja, e somente soja. Mas não, ela não é exclusiva, uma família exclusiva para ela. E não, a gente também tem que lembrar dentro dessa família sobre as ervas, arbustos, árvores e lianas. Sim, tipos arbóreos também. A gente vai ter o famoso pau-brasil aqui, que mais para frente eu vou estar mostrando algumas fotos, não só dele, como também das folhas, dessa inflorescência e também flores e frutos. Folhas, quais as principais características delas, né? Aqui a gente tem que raramente elas são opostas, mas o que você mais vai ver, então, são folhas alternas, né? Que geralmente elas são compostas, como a maioria das fotos que eu vou te mostrando, beleza? Sendo que dentro dessa parte das folhas a gente tem algumas com estípulas, que a depender de cada espécie, sendo que elas são transformadas posteriormente em espinhos. Quando a gente fala da inflorescência, a gente tem que lembrar deste termo, né, racemosa, que eu vou estar te mostrando um pouquinho mais em foto, que fica melhor para você gravar, e te explicar um pouquinho da distinção dela, das flores e dos frutos, né? Porque quando a gente fala do fruto, ainda mais da família Fabaceae, a gente vai lembrar principalmente do tipo legume. Isso aqui é um ponto principal. Porque quando a gente fala das flores, que são vistosas ou não, novamente, a depender de cada espécie, a gente vai saber diferenciar elas das demais. Portanto, quando a gente fala em relação à distribuição, isso aqui está para fechar o primeiro ponto em relação a espécies, né? Em relação à riqueza de espécies e essa distribuição, a gente já sabe que a sua distribuição é cosmopolita. Que no caso a gente já tem então essa subdivisão em 650 gêneros e 19 mil espécies, sendo assim caracterizado como uma das maiores das angiospermas. Mas restringindo um pouquinho mais esse número para não ficar tão grande e para trazer para a nossa realidade brasileira, a gente tem aqui 200 gêneros e 2.800 espécies, são os nossos números, que também é a maior família em números de espécies, né? Mas para frente eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre as plantas daninhas, você vai ver que essa família perde, né? Plantas daninhas em relação às famílias das gramíneas, ela vai vencer, mas acompanha um pouquinho mais essa gravação. Quando a gente vai falar, então, em não é só soja, mas também culturas perenes, pastos, gramados e jardins, você vai sempre lembrar da família Fabaceae. Por quê? Anteriormente, se caso você tenha estudado em alguns livros mais antigos, você vai encontrar essa família como família das leguminosas, e não Fabaceae. Por quê? Quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre como essas espécies são cultivadas, atendendo a quais razões, você vai ver que o termo mudou, mas a importância não. Por quê? Então, muitas espécies são cultivadas para atender a alimentação humana e animal. A gente vai falar principalmente aqui das proteínas vegetais. Portanto, algumas características dessa família, características não, alguns exemplos, né? É o feijão, a soja, amendoim, ervilha, grão de bico, o famoso tamarino, né? E o tremoço. Então, você vê que pegando essas características, alguns desses exemplos, que você vai falar um pouquinho mais de como que a gente vai usar isso dentro da agricultura, por exemplo, né? Adubação verde, principal ponto e o primeiro que você logo lembra. Por quê? Associação com bactérias de risóbio, fixadores de nitrogênio. Você já logo lembra novamente da soja. A gente fica sempre, né, com esse debate mentalmente. Por quê? Alguns exemplos, mas não só, a gente tem o feijão, gandu, a gente tem a crutalara, a alfafa, que também serve como forrageira. E aqui, em relação a essa adubação verde, a gente tem que ter uma cautela quanto ao manejo, porque essa associação vai depender de alguns pontos. E eu vou estar falando um pouquinho mais para frente.
Mas aqui, entrando no segundo ponto, em relação a espécies de importância econômica, a gente vai lembrar principalmente desses dois pontos, né? Plantas ornamentais e a produção de madeira. E sim, plantas ornamentais é um dos principais motivos de renda dessa família, uma vez que a sua principal família de arborização aqui no Brasil, a gente tem o famoso flamboyant, o pau-ferro, que você, muito provavelmente, você já deve conhecer, e o sombreiro, por exemplo. Então, essa família está muito presente aqui, você pode ser que não conheça, não conhecia, porque agora você conhece. Mas também, em relação à produção de madeira, a gente tem aqui o famoso pau-brasil, né, que é nativo da Mata Atlântica, mas não só. Olha só o quantos são os exemplos em relação à produção de madeira. Só que, para a nossa região, a gente já conhece também aqui o jatobá, que é bastante conhecido. Quando a gente fala, então, em relação às plantas daninhas que eu estava falando anteriormente, a gente vai ver que esses gêneros invasivos, a gente vai lembrar, então, da crotalária, mas, aqui é uma cautela do manejo que eu falei, e também do gênero Sina, por exemplo. Mas, só para fechar em relação a essa caracterização da família, eu quero te mostrar que, em resumo bem breve, o que se deve lembrar das folhas, né? Elas são compostas ou trifolioladas. Novamente, lembrando da soja, é os trifólios da soja. Segundo, terceiro, quarto trifólio. Mas, lembre, elas são folhas, em principal, compostas, penadas ou recompostas. Beleza? Quando a gente fala das flores, não se confunda, né, com flores e frutos, né, o fruto do tipo legume. Aqui é a característica principal dessa família. Quando a gente fala de flores, normalmente, então, elas estão em cachos. E aqui fica, então, uma boa definição para você sempre estar lembrando sobre essa família. Partindo um pouquinho mais para a parte interessante dessa apresentação, eu tenho que te contar que esses slides, os créditos, eu vou estar colocando ali na descrição do vídeo, porque esses slides são que eu peguei do Instagram, das plantas do agro, que eu vou estar colocando o link aí embaixo, e olha só tanto que encaixa em relação a tudo que a gente está falando, né? Só uma informaçãozinha para você degustar sobre essa família em relação as plantas daninhas, né? Essa família Fabaceae está no terceiro lugar em relação ao número de espécies. E quando a gente pensa nisso, a gente vai falar um pouquinho mais depois e mostrar um pouquinho mais sobre quais são esses gêneros de crotalária. Mas lembre, quando eu falo do fruto tipo legume, eu quero que você sempre lembre dessa imagem, porque eu tenho certeza que você já deve ter encontrado ela anteriormente, mas não sabia que pertencia a essa família. E quando a gente fala em relação às folhas bipinnadas, pinadas, eu quero que você entenda que, não sei se está dando para ver direitinho, mas a principal diferença está aqui e aqui. Quando, sendo sempre folhas compostas, as pinadas têm apenas uma única folha no seu fim, que é composta. Aqui já tem um par, né? Bipinada. E por isso, a analogia do termo. Quando eu falei anteriormente, você pode ter que tenha virado a cara sobre a inflorescência racimosa, a gente vê, então, que, em principal, essa foto vai te chamar muita atenção. Por quê? Ela é com flores pediciladas. O que significa isso? Inflorescência com folhas pediciladas. Elas são inseridas ao longo de um eixo alongado, que é este eixo aqui. Pensando aqui meio que uma cobrinha, né? Então, elas são inseridas ao longo desse eixo. E essa aqui, então, você vai sempre lembrar, quando falar de inflorescência de família Fabaceae, é essa, beleza? Passando um pouquinho, que nosso tempo é um pouco curto. Quando a gente vai falar de representantes dessa família, eu coloquei aqui esse exemplo, então, da anileira. Pode ser que você até tenha visto, mas não reconhecido. E aqui uma dicasinha é sobre legumes retos, né? Essa espécie em específico apresenta esses legumes retos. Então, é bastante característico dessa representação. Quando eu falo desse gênero, e aí, qual é, hein? Se pudesse fazer uma enquete aqui para vocês falarem, mas angico, esse é o gênero do angico, aqui são algumas espécies de angico que sim, é da família Fabaceae, beleza? Passando aqui, em relação a este gênero aqui agora, que você já conhece da dormideira, né, e daqui da falsa dormideira, mas passando aos pontos, né, esse gênero, que o nome é meio engraçado de pronunciar, mas eu quero que você retenha aqui, dormideira, a empenada, moeda, e essa erva de coração, a gente já tinha visto, só novamente não lembrava que, não sabia, né, não lembrava, mas não sabia que era dessa família, e as características você pode assimilar sempre, as folhas do tipo, de cada coisa, de cada função, beleza?
E aqui só alguns exemplos de outras espécies dentro desse mesmo gênero. Aqui a melosa, né, outra empenada, e a falsa dormideira. E para fechar essa apresentação, de maneira bem sucinta, eu queria te falar sobre essa crotalária, que alguns exemplos, né, expectáveis, que a gente usa bastante aqui, na região aqui do Goiás, né, a encana e a lanceolada, né, e outros exemplos, mas para novamente retomar sobre qual que é o uso e finalidade dela, né, não só dela, mas da família como um todo, a gente tem que prestar atenção em relação ao seu manejo, porque essa mesma crotalária, ela pode vir a virar contra o agricultor, uma vez que, se a gente não fazer o manejo correto, de realmente fazer essa adubação verde com ela, mas tirar totalmente essas sementes do campo, ela vai crescer e formar uma planta daninha. É o que a gente viu ali. Não, a gente não quer isso. E por isso que, apresentando um pouquinho mais desses conceitos e um pouquinho mais dessas características da família, eu termino aqui minha apresentação. Agradeço bastante você pelo seu tempo. E esse espaço dos comentários a gente vai deixar aí aberto para a gente estar conversando. E logo mais, em outro vídeo, a gente se vê. Beleza? Muito obrigado novamente.